Olá, eu me chamo Carolina Santos e o meu grupo, composto pela Isabelle, pela Jéssica e pela Garildes, vamos falar sobre a colométria. A priori, o que é a colométria? Ela se baseia na medida da quantidade de eletricidade requerida para converter quantitativamente um analito em uma outra espécie com outro estado de oxidação. A colométria tem como vantagem comum independente de padrões, pois respectivas grandezas medidas, como a carga elétrica e a massa, são parâmetros que podem ser medidos com precisão. E aqui citamos 4 características dela, que é a seletividade e a rapidez moderada, a exatidão, a precisão, e ela não requer calibração contra padrões, como eu disse. Bom, quando posso utilizar a colométria? Aqui tem um exemplo, da reação acontecendo. Em princípio, qualquer reação cadótica ou anódica pode ser utilizada em determinações colométricas. Por exemplo, uma dissolução de um metal, a oxidação ou redução de uma espessura, condição imprescindível, a ocorrência de apenas uma reação que a eficiência da corrente nesta reação seja 100%. E aqui as grandezas importantes, a Faraday e a Combs. E agora eu vou falar sobre os métodos colométricos, que é a colométria, a potencial controlada. O potencial do eletrodo de trabalho é mantido constantemente ao longo de toda a eletrólise, ocorrendo constantemente um decréscimo aqui nessa imagem, da corrente conforme o analito removido da solução. Evita-se, assim, reações paralelas e indesejáveis. A carga é obtida, aqui, caso uma questão, a carga é obtida pela tangência da curva corrente em relação ao tempo. Colometria com corrente constante. Oscilação colométrica. Aqui o experimento começa com uma determinada corrente e vai findar com a mesma corrente fluindo pela célula. Na corrente constante, temos 3 condições que são indispensáveis. Que a reação seja com 100% de eficiência, que o potencial de eletrodo seja controlado e que haja uma forma de indicar o fim da reação. O reagente titulante é gerado eletroquimicamente mediante a aplicação de um controle adequado da corrente que flui no sistema, ou ambos reagentes titulante e analito gerados eletroquimicamente sob condições controladas. Nos dois casos, a eficiência de corrente tem que ser muito próxima a 100%. Porque a quantidade de mol de elétrons gerados deve estar diretamente relacionada com a quantidade de mol de reagente gerado. Tá? Aí eu vou falar sobre a titulação. É um processo complementar à determinação colométrica de como o método é aplicado. Aí se usa esse instrumento aqui, que é um balão de 3 bocas. E nessa boca aqui é colocado 2 eletrodos de platina. E nessa outra boca aqui também tem 2 eletrodos de platina. A boca do meio fica reservada para preciso colocar reagentes, solventes. Aí a boca do meio é para isso. E a reação da titulação, aqui, ó. E o reagente titulante é o bromo ligado a ele mesmo, e a reação vai acontecer quando o bromo reagir com o ciclohexeno e vai formar o 1,2-dibromociclohexano.
É isso a titulação na colometria. Bom, dando continuidade ao nosso conteúdo, eu vou falar sobre métodos colométricos, mais precisamente sobre o método de Karl-Fischer. Determinação de água pelo método de Karl-Fischer. É baseado na oxidação de dióxido de enxofre pelo iodo em presença de água, como podem ver na reação a seguir. Karl-Fischer propôs um reagente preparado pela ação de dióxido de enxofre sobre uma solução de iodo numa mistura de imidazol e metanol anidros. A água reage com estes reagentes num processo de 2 etapas no qual uma molécula de iodo desaparece para cada molécula de água. Titulação Karl-Fischer determinação da água. Iodo é produzido por oxidação anódica a partir do iodato contido no reagente de Karl-Fischer. A corrente no eletrodo gerador é desligada tão logo um ligeiro excesso de iodo surge no vaso de titulação. Esse ligeiro excesso de iodo livre é detectado pelo eletrodo indicador de fio duplo. Lembrando que esta corrente deve ter uma eficácia de aproximadamente 100%. Como é feito os cálculos? Para calcular é preciso saber o valor da corrente aplicada ao eletrodo gerador e a estequiometria da reação. Com isso, podemos calcular a quantidade de água que reage com o iodo gerado. Faixa de medida da água. Mínimo de 10 microgramas de água por amostra, máximo até 200 mg pode ser determinado. Titulação Karl-Fischer. Titulação volumétrica ocorre com reagentes KF, miligramas de água são titulados. Faixa de aplicação de 0,1 a 100% depende da quantidade de amostra. Determinação colométrica da água. Microgramas de água são titulados. Faixa de aplicação de 0,001 a 1%. 10 microgramas a 200 mg de água pura, geralmente líquidos e gases. Detecção do ponto final. No ponto final da titulação, com o consumo total de água, ocorre a presença de um ligeiro excesso de iodo titulante, que causa a passagem de corrente ou diminuição da resistência entre os fios da platina do eletrodo. Deve-se tomar bastante cuidado quando utilizar o método de Karl-Fischer para imitar possíveis contaminação dos reagentes e da amostra pela umidade da atmosfera. Todo material que for utilizado deve ser devidamente seco antes do uso. Eu me chamo Isabelle e hoje eu vou falar sobre as aplicações dos métodos colométricos. Um dos métodos é a titulação de Karl-Fischer. É um dos métodos de hoje em dia mais aplicados e uma das referências, e serve para a determinação de águas em números sólidos e líquidos orgânicos. Por ele ser um método de referência e um dos mais aplicados, ele acabou se tornando referência por trazer várias vantagens, como a especificidade, que é a determinação apenas da água, a análise mais rápida, em alguns minutos, a utilização de equipamentos menos complexos, pois quando utilizava equipamentos de uma certa forma mais complexa, acabava que interferia no resultado. Então, utilizando os equipamentos menos complexos, a análise era válida e documentada. Aqui está a reação química, utilizada na titulação, que é baseada na oxidação do dióxido de enxofre juntamente com iodo em uma solução de metanol. E aí no procedimento colométrico, pois a titulação do Karl-Fischer pode ser tanto na volumetria quanto no colométrico. E a gente utilizando aqui no colométrico, o iodo que participa na reação é gerado diretamente na célula de titulação pela oxidação eletroquímica do iodeto até que seja detectado novamente um vestígio de iodo não reagido. Aí a gente utiliza a lei de Faraday. A lei de Faraday pode ser usada para calcular a quantidade de iodo gerada a partir da quantidade de eletricidade necessária.
Então, a titulação de Pell-Fischer nada mais é do que um método de determinação da umidade específica para a água, sendo também adequado para amostras com alto teor de água, que é a titulação, e também para aquelas com teor na medida de ppm, que são os métodos colométricos. Ela originalmente foi desenvolvida para líquidos não aquosos, mas também é adequada para sólidos se estes forem solúveis, ou se a água que eles contêm pode ser removida aquecendo em um fluxo de gás ou por extração. Aqui está um dos equipamentos utilizados nesse procedimento, né? E basicamente é isso, gente. Aqui tá, eu expliquei o que era basicamente e como pode ser utilizado, né? E a finalidade é que vai ser usada para a determinação de água, seja em sólidos e líquidos orgânicos. Então é isso. Obrigada.